Então, vocês fizeram uma linda escolha, parabéns, assumir uma escolha, é isso, temos que construir o nosso currículo. E qual é o sentido de currículo para mim? Experiências educacionais, né, articuladas, mas para que na educação a gente tenha uma experiência, a gente entenda que isso é uma experiência, é preciso que a gente tenha consciência de quais transformações essa situação me proporcionou, senão não é experiência. Quando a gente vai estudar alguma coisa, seja o material que for, a gente tem que conhecer a vida de quem produziu, assim, em que circunstância, né, qual contexto econômico, social, político, é quem escreveu. Não dá para pegar um texto sem saber. Vou pegar Drummond sem saber quem foi ele. Não pode. O estudo tem que fazer... Isso é importante no estudo. A mercantilização da educação hoje, né? Eu trouxe até o primeiro anúncio dessa mercantilização, vou falar só esse pedacinho aqui, ó. Olha. Quer ver? Vamos lá, na aspas. Foi da Folha de São Paulo, no finzinho de 2018, fui da Folha. Aqui, ó, eles ensinam, as escolas, então. Vou falar um pedacinho, que foi eu que escrevi, então eu posso falar. Em pleno momento de crise da sociedade brasileira, avança o mercado de colégios de elite no país, cujas mensalidades chegam a 10 mil. Então, aspas da Folha. Eles ensinam matemática, física, química e biologia em inglês. Adotam currículos internacionais e prometem formar, vejam, grifem, líderes globais que irão cursar as melhores universidades do mundo. Folha de São Paulo. Ou seja, e também o que dizer de escolas que iniciaram com uma proposta muito interessante, vou chamar no mínimo progressista, e que estão se vendendo, né, para grandes empresas globais, etc. Do outro lado, só para fechar esse bloquinho, da pandemia, eu ouvi há 2 semanas atrás uma professora, uma diretora de uma escola de Manaus, assim, bem na população ribeirinha, e vendo, né, que as crianças daquela região não tinham nem celular, nem, como é que fala, internet, enfim, não tinha nada para poder se conectar, não é, com as aulinhas, todo esse tempo sem aula. Eles conseguiram fazer lá uma vaquinha e foram levar para essas crianças celular para estudarem. Aí chegou numa das casas, um monte de criancinhas, e uma delas, a primeira que a professora reconheceu, estava no 2º ano, falou assim, professora, a gente não quer isso aí, não. A gente está querendo comida. Pronto. Que estudar não é consumir ideias, não é, é recriá-las, reinterpretá-las, ressignificá-las. Isso é estudo, né? Isso é estudo. Para dizer que tem gente que gosta de estudar e que isso tem muito a ver, volto a falar, com o seu professor. Certa vez, o Serginho Groisman, o jornalista Serginho Groisman, foi entrevistado a respeito assim, de que professor ele aprendeu coisas assim, muito importantes na vida. Aí ele disse assim, foi com Maurício Mogiunic, né? Foi um professor que foi professor de biologia, mas que, na realidade, ele dizia para as pessoas, eu sou um biólogo de humanas, porque mais importante que os bichos e as plantas são os meus alunos. E esse biólogo de humanas ensinou para o Serginho assim, essa é uma frase dele numa entrevista que ele deu para Abril, editora Abril. O Maurício me apontou o caminho mais importante na educação, ter prazer em estudar. Sem necessidade, nós não aprendemos, a gente não vai para frente. Não adianta ter todas as técnicas de estudo. O que faz, tanto é que a gente poderia encerrar esse pedaço, dizendo assim, se cada um de vocês pensasse em algum aprendizado que teve na vida, pode ser na escola ou não, e fizesse assim, sabe, um retrospectivo, o que me fez, o que desencadeou esse aprendizado? É muito legal esse exercício, porque a gente vai ver como é que é o nosso jeito de aprender. Um grande desafio avaliar. Bom, existe uma coisa que chama medida e outra é avaliação. A gente confunde tudo.
Então, deixa eu dar um exemplinho assim. Por exemplo, sei lá, temos duas criancinhas. Uma tem, vamos pesar os dois, então vamos medir, né? Então, uma tem 10 quilos, a outra também 10 quilos. Você, olha, tudo igual, as duas crianças são iguais, estão, né? Tá legal, tá no peso. Só que você vai ver que uma é bem nutridinha, tem, né, os nutrientes necessários. E a outra só tem a barriguinha cheia, porque comeu fubá e água, tá? Então, mas as duas têm 10 quilos. Eu pego dois estudantes, eu sou professor de inglês, tenho dois estudantes, ambos tiram 7, né, uma prova, então uma medida. Bom, tá bom, os dois são iguais, os dois são aprovados igualmente, etc. Não, isso é medida. Eu tenho que interpretar essa medida, aí é avaliação. Interpretar, tá? Então, por exemplo, aí eu vou descobrir que um deles não sabia que existia o verbo to be, e o outro já tinha feito 5 anos de cultura inglesa. Os dois tiveram 7. A medida é a mesma, a avaliação tem que ser outra. Então, veja, não existe, só para encerrar, avaliação objetiva. O próprio nome é interpretar uma medida. Eu atribuo um juízo de valor quando eu avalio. É importante que o aluno seja sujeito, que entenda que está sendo avaliado não é ele, mas verificar o quanto, até quanto ele aprendeu, porque esse que é o objetivo dos professores, que aprendam. Pô, então eu tenho que saber, eles aprenderam? Publicaram um texto muito interessante, que é a pedagogia da pergunta, que é exatamente isso. Você não pode ficar magnetizado nas coisas, você tem que ter um olhar que, veja, é interessante, porque, cara, a realidade não é problemática, não é, é a realidade. Quem problematiza a realidade é você. É você que problematiza, você que vai enxergar ou não essa realidade, né? Porque às vezes a gente fala, porque a realidade é trauma. Não, eu acho que nós é que vamos ter um olhar. Tem gente que acha tudo que está acontecendo agora natural. A realidade é a mesma, só que os olhares. E ele dizia que só tem esse jeito de aprofundar o olhar com perguntas, né? Por isso que ele estabelece isso, Serginho. E ele começava sempre uma fala dele, né, numa aula, numa palestra, falando que as pessoas fizessem perguntas. Ele não falava, ele não expunha, entendeu? Como a gente normalmente faz. Era assim, quero perguntas. Aí os caras assim, por isso que para ele era fundamental você estudar antes o que ele ia discutir, porque senão, que pergunta você ia fazer? Tem um livro, ai que horror. Se vocês virem as perguntas que alguns livros didáticos fazem, é uma vergonha. Eu analisei um livro didático alguns anos atrás, era o livro de ciências mais usado no Brasil. Olha um tipo de pergunta. Olha, não é essa que o professor Paulo Freire, nem o senhor Donato fala, hein? É assim, pense e responda. Olha, pense e responda. Quando começa a primavera no Brasil? Pense e responda. Quando começa... Veja se isso tem uma importância, minha gente. Para pensar. Um dado de memória. Aí os pequenininhos outra vez. Quem cresce mais? Eles estavam fazendo uma hortinha e eles viram assim, a professora falou, ai, cresceu! Aí a professora falou, você cresceu também? Não. Por que você não cresceu? Porque eu só cresço no aniversário. Aí, aí vai embora, entendeu? Aí bonitinho. E eles também acham assim, cresce no aniversário, e outros achavam que não. Cresce quando está dormindo. Então, eles não achavam que a planta vai... Enfim, são hipóteses, são perguntas, são questões. Aí a gente aprende. Se a gente quiser só decorar, a gente fica muito frustrado, porque decoreba não serve para nada. Nossa grande referência, que é o professor Paulo Freire, a gente tem falado muito isso, sobre esperança. Claro, nesse momento, acho que é difícil esperança. Mas o professor nos ensinou mais essa, que o esperança não é do verbo esperar. Esperar é alguma coisa que implica em passividade. Eu espero, não, espera, pô, vai dar tudo certo. Espera, as coisas vão se resolver. Espera, a pandemia sai logo, vou botar tudo normal. Espera.
Ele diz para nós, o professor Paulo Freire, que esperança vem do verbo esperançar. Esperançar é agir, é ir atrás, é buscar, é se inquietar, se movimentar, não é? É ir atrás. Portanto, eu desejo a todos nós muita esperança e vamos esperançar.